E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Vasco e a 777. A 777 Partners divulgou uma nota oficial, no qual se diz pronta para voltar a investir no futebol do Vasco. Eles reiteraram esse compromisso com o Vasco e ainda chamaram de temerária essa atitude que tomou o Pedrinho para tirar a 777 do controle do clube. Vamos ver no vídeo de hoje essa nota, que claramente é um recado que eles não estão dispostos a vender o Vasco, né? Se eles falam, reintegram a um torcedor que querem investir no clube, que querem continuar no controle do Vasco, não me parece que eles estejam muito interessados em vender o Vasco nesse momento, como vem sendo noticiado nesse último mês todo, né? É óbvio, o Pedrinho tem o interesse de tirar a 777, de trazer um novo investidor para o Vasco, mas para isso acontecer, a 777 tem que também estar disposta a vender o seu percentual no Vasco da Gama, né, rapaziada? Vamos ver essa nota no vídeo de hoje, beleza? Deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto com seu apoio, conto com seu compartilhamento. E vai fazer sua aposta no jogo de hoje do Vasco contra o Palmeiras. Tá pagando aí praticamente 7 pro Vasco vencer o Palmeiras lá no Allianz Parque. Se você acredita na vitória do Vasco, tem aquele, sabe, aquele pingo de esperança no Cruz Maltino, aposte pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias, e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. E bom, rapaziada, ao que parece, a 777 deseja o quanto antes retomar o controle do futebol da SAF do Vasco da Gama. Eles não estão nada satisfeitos com as atitudes que vem tomando o Pedrinho ultimamente, principalmente nesse último mês, no qual teve um liminar para tirar eles do controle do Vasco. E hoje teve uma nota oficial do grupo, né, da 777, falando que estão prontos para continuar investindo no futebol do Vasco. Se liga só. 777 Partners divulga nota sobre o que chama de temerária investigação de Pedrinho. Olha aqui. Notícia do Atenção Vascaínos. A 777 Partners vem a público expressar seu mais veemente repúdio à temerária intervenção do presidente do clube associativo na administração profissional da Vasco da Gama SAF, que culminou com as saídas do CEO Lúcio Barbosa e da CEO Kátia dos Santos, quando o próprio presidente do clube associativo encampa o comando do futebol da companhia, quebrando as mais básicas regras de governança corporativa. Ele compromete irremediavelmente a capacidade de atuação dos administradores profissionais, ao romper o regulamento estatutário da empresa e, consequentemente, comprometer seus controles internos e processos de integridade. O presidente do clube associativo obrigatoriamente assume responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios. A 777 Partners informa que segue lutando para reverter a absurda decisão que cassou os direitos do sócio majoritário na SAF, que já aportou mais de 310 milhões na companhia e que está em dia com todas suas obrigações. Temos plena confiança de que a justiça brasileira não validará a tentativa de expropriação de capital externo de investidores internacionais que confiam no Brasil. Aproveitamos para reafirmar aos vascaínos que estamos prontos para seguir investindo e honrando nossas obrigações para com a Vasco SAF, tão logo este triste episódio seja superado. Se liguem nesse trecho aqui, que é o mais importante na minha opinião, rapaziada. Eles dizem que estão reafirmando pro torcedor do Vasco que querem seguir com o controle do clube, que querem seguir cumprindo com as suas obrigações financeiras de investir no Vasco da Gama. Assim, um ponto interessante pra gente pegar e analisar, eu me lembro que assim, quando a 777 fechou com o Vasco, que eles seriam o dono da SAF do clube, eu me lembro que tinha uma notícia do próprio Jorge Salgado falando que a 777 tinha que, em pelo menos ali 3, 4 anos, colocar o Vasco entre os maiores orçamentos do país, que o Vasco tinha que estar ali brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, e nada disso vem acontecendo. Nesses
primeiros anos de SAF da 777, o Vasco continua brigando contra o rebaixamento, como era quando era controlado pelo clube associativo. A única diferença é que agora o Vasco gasta dinheiro e mesmo assim continua brigando na parte de baixo. E aí essa era uma das supostas cláusulas no contrato que eles teriam que cumprir, que se eles não cumprissem, eles teriam que ceder o Vasco para outra pessoa. Eles teriam que repassar o Vasco, já que eles não estariam cumprindo de colocar o Vasco brigando entre ali. Se eles não cumprissem de colocar o Vasco novamente entre os times mais fortes do futebol brasileiro, brigando por títulos, brigando por algo. E não vem acontecendo, cara. Hoje vai ter um Vasco versus Palmeiras, que a expectativa do torcedor é do Vasco tomar outra goleada. Essa é a verdade, a gente não tem uma expectativa positiva. Para vocês verem o fundo de poço que a gente se meteu. Um jogo que antigamente era equilibrado, Vasco e Palmeiras, um ficava com medo do outro. Agora não. Agora é o Palmeiras praticamente pensando, 3 pontos. Jogar contra o Vasco de novo e é o Vasco já pensando que vai perder o jogo. Sabe, isso é um absurdo. E o Vasco estava, né, no controle da 777 quando esse elenco foi montado. Então eu acho que já saturou o torcedor do Vasco em relação a 777. Mas também, é claro, é óbvio que o Vasco precisa de um comprador. O Pedrinho, quando ele faz esse movimento de tirar a 777, todos os torcedores do Vasco acharam, cara, ele tá fazendo esse movimento porque ele já tem algo acertado, outra pessoa para comprar o Vasco, que não tem, cara, não tem, de momento não tem. De momento é a nossa expectativa que ele consiga em algum momento achar esse comprador, uma pessoa disposta a investir no Vasco, que queira fazer futebol de forma profissional, mas ainda não tem. E o Vasco tem uma das 5 folhas salariais mais caras do futebol brasileiro. Então a gente precisa de alguém para manter esse clube funcionando. Precisamos de pessoas profissionais que entendam de futebol para montar um elenco competente. Porque o elenco do Vasco que foi montado tá cheio de lacunas, cara. Foram contratados jogadores por valores caros que não têm capacidade de assumir o protagonismo do clube. Você pega o Vasco, não tem lateral direito, não tem zagueiro, não tem volante, não tem nada. E o quanto foi investido nesse clube? Pô, botaram mais de 310 milhões e o Vasco não tem um time. O Vasco tem um time patético, ridículo, cara. Eles mandaram uma coisa que eu fico assim com raiva, sabe, que me fez pegar mais raiva ainda da 777? Mano, os caras mandaram o Galdames pro Vasco quando o Vasco precisava de um substituto pro Paulinho. O Galdames na carreira dele toda foi primeiro volante. Tava encostado no Genoa da Itália, que é um time já bem mais ou menos. E eles mandam pro Vasco como se esse maluco fosse a solução. E não é a solução. Era para o Vasco ter naquele momento contratado um segundo meio-campista, um meia central de respeito, um cara que fosse garantir que o Vasco teria um bom meio de campo pro restante da temporada. Não foi contratado. Mandaram o Galdame, jogador inútil. Por que não mandaram um titular de lá do Genoa? Mandaram um cara encostado, inútil. Sabe o que o Vasco tem que fazer? Manda o Serginho pro Genoa. Vai fazer isso? Não vai. Eles vão aceitar? Não vão. Sabe? Então tiraram a gente pra merda. Essa é a grande verdade. Isso que eu fiquei mais puta ainda com a 777. Pela nota deles, eles querem continuar com o controle do Vasco. Não vão vender o clube. Não estão dispostos a fazer isso no momento não, irmão. Pela nota que eu li aqui, é isso, irmão. É complicada a situação do Vasco, rapaziada. É complicado. A gente tenta se apegar a pequenas coisas para se manter acreditando que o Vasco vai ter ainda um ano tranquilo no Campeonato Brasileiro, que a gente não vai sofrer novamente. É só isso que eu quero. Eu não quero nem o Vasco brigando por título esse ano. Só um ano tranquilo, que não precisa passar pelo aquele perrengue de rebaixamento. Pra mim já estaria ótimo. E aí hoje eu me deparo com a notícia de que o Galdames tem chance de ser titular contra o Palmeiras. Ele quer colocar 3 volantes, você vai botar o Galdames pra jogar? E é o que eu falo, o problema de você ter jogador ruim no seu elenco é porque uma hora esse cara vai ter que jogar. E tem a grande chance hoje do Galdames jogar novamente. Tomara porque ele queime a língua de todos os vascaínos se ele entrar em campo. Eu vou estar torcendo pra ele fazer gol, pra ele ser o melhor do Vasco e tudo mais. Só que é complicado, cara. É complicado porque o cara não corresponde dentro de campo. E aí depois daquele jogo patético que ele fez contra o Flamengo, em vez do Pedrinho também ter, porra, mano, tu não vai mais vestir a camisa do Vasco, porque eu sou vascaíno, tu tá desrespeitando a instituição vestindo a camisa. Mantém o cara no elenco. E aí segue essa vagabundagem de ter Maicon na zaga, ter Léo na zaga, Galdames no meio de campo. E até quando? Até quando? É o que eu falo, cara. Tem jogadores ali no Vasco. Bota o menino JP Murilo, jogador que tem muito mais talento e é muito mais promissor do que o Galdames. Pode ser que, um jogo de pressão pra ele, jogador jovem.
Mas uma coisa eu tenho certeza, o cara é criado na base do Vasco, o cara sabe que é Vasco, o cara é vascaíno, irmão. Vai fazer um papel melhor do que o nosso Pablo Galdames, que não sabe o que é Vasco. Ele mostrou que não sabe o que é Vasco, é o jogador que mais sofre dribles no mundo, irmão. O maluco é absurdamente bizarro marcando. Mas é isso, é esperar algo genial e vindo do Álvaro Pacheco pra conseguir segurar esse jogo e o Vasco, sei lá, sair com um resultado positivo. Mas é isso, rapaziada. Deixa o like aí embaixo. Muito importante o seu like pra você motivar a continuar trazendo vídeos aqui no canal. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui.